Gente, olá pessoal, eu estou aqui, nosso podcast da Lioness Finance Hub, tô muito feliz e estou muito honrada de ter o privilégio de ter Darlan Souza aqui conosco, uma referência em vendas, um empresário de sucesso, e tenho a alegria e o prazer também de ser mentorada por ele, de ser o braço do ecossistema dele no Brasil, né? Eu falo que é o braço internacional que ele tem aqui. E, Darlan, que alegria ter você aqui hoje. Obrigado, minha Obrigada amiga. por estar aqui, Obrigado. né? É um Realmente é prazer muito imenso estar bom. aqui com você. Obrigado pelo convite. Você que não me conhece ainda, eu sou Darlan Souza, sou o Darlan da Ingrid, sou o pai da Antonella, do Lucas, sou empresário. Tenho o privilégio de ter pessoas boas como a Kelly na minha base educacional. E eu estou muito feliz por poder estar. Vamos falar a verdade? É o primeiro podcast, é a É o primeira primeiro. gravação. E E eu olha o estou muito tanto que eu feliz, tenho viu? esse privilégio, né? Eu falo que Deus é bom em todas as coisas, né? Tá inaugurando o podcast com você como o O primeiro. privilégio é todo meu. E a gente estava conversando aqui, eu falei assim, não, liga essa câmera, e vamos começar a falar com essa câmera ligada, porque o que eu quero dizer para você é que nós somos sortudos de poder ver que você agora está decidindo a fazer podcast. E não é porque você vai trazer alguém famoso ou trazer alguém relevante, o interesse vai muito além disso. As pessoas precisam conhecer a Kelly que nós conhecemos. As pessoas precisam acessar a Kelly que a gente tem convívio todos os dias. E você é essa pessoa que merece ter luz, merece ter visibilidade, merece audiência. Então, sorte a sua, porque essa mulher que começou a gravar, tá? Porque eu tenho certeza que milhares de pessoas serão alcançadas por aquilo que você transborda todos os dias, as pessoas estão próximas a você. Então, esse aqui é mais um Amém. canal, tá? Então, muito obrigado pelo Amém. convite. Amém. Coisa boa, gente. É maravilhoso, né? Eu falo que o Darlan ele é referência em vendas. Eu queria que você me contasse um pouquinho, né, sobre o seu começo, como que você começou, a importância, né, que você teve de pessoas. Provavelmente você caminha com pessoas que te ajudam nessa área financeira, te ajudam Sim, a fazer toda a gestão do seu patrimônio. Me fala como é que foi o começo e como que você tem caminhado hoje boa. nessa área. Kellen, olha só, minha origem é muito difícil. Eu comecei vendendo pão de prata na rua. A gente circulou por vários mercados, colchão magnético, carro usado, roupa, restaurante. Eu me destaquei muito no mercado de carro. E depois que eu peguei o mercado de carro, eu falei, cara, qual que é o próximo mercado que me dá mais possibilidade de resultado financeiro por um menor tempo, espaço de tempo? Eu vi que era o mercado imobiliário. Ingressei no mercado imobiliário em 2008. 2010 fui o número um da América Latina pela maior imobiliária da época. 2012 abri minha própria imobiliária. Até hoje eu tenho imobiliária. Mas hoje eu diversifiquei por conta da audiência, por conta da comunicação, eu percebi que eu podia diversificar os setores. Então, hoje, meu principal negócio é um negócio educacional Uhum, e atrelada a essa base educacional, eu tenho outros negócios. São 8 empresas no total. uhum. E boa parte delas, se não quase todas elas, é do mercado imobiliário. Que maravilha. E me fala, quem que te ajudou nesse começo? Eu sei que não foi fácil, né? E depois, quando você começou a entender e você foi desenvolvendo, você foi crescendo, e como é que foi essa área? Como que foi as finanças para você? Porque Foi você uma veio área. de Sim, uma origem humilde, sim, né? Não sei se você teve essa não tive. educação financeira, Não tive. né? E me fala como é que foi Ó, boa hoje. pergunta. Nunca ninguém perguntou isso, sabia? Nunca ninguém perguntou. O povo quer saber como é que foi suas vendas, como é que foi sua gestão. Nunca ninguém perguntou sobre gestão. E eu quebrei por má gestão. Uhum, Eu comecei a fazer muito recurso. Eu comecei a ganhar muita grana muito cedo. Vendendo carro 2005, 2006, eu já fazia uma boa grana. Depois que eu ingressei no mercado imobiliário, eu fazia milhões no ano. Tipo assim, 2, 3 milhões de comissão. Mas eu, tipo, com 22 anos, 23 anos. Então era muita grana e eu descabeçado demais, tudo que eu ganhava, eu gastava. gostava. Eu não poupava, eu não aplicava, eu não tinha gestão de futuro. Meu negócio era muito imediatista, sabe? Uhum. Eu tenho hoje, eu gasto hoje. Se eu não tiver. E isso, essa conta chegou, né? Essa conta chegou. Eu costumo dizer que o cara não quebra, a empresa não quebra por conta do dinheiro, quebra por Por conta má de má gestão. gestão, exato. Então, a minha má gestão sobre os recursos que eu gerava fez a minha empresa ficar endividada. E, então, eu não tive organização naquilo que eu gerava de recurso, e aí acabava que eu começava a pegar dinheiro no mercado, começava a comprar mais do que eu poderia pagar, e essa conta chegou, Uhum.
Eu nunca tive liquidez, os meus investimentos eram tudo mobilizado em mercado, então eu Uhum. aplicava tudo no meu próprio mercado, mercado imobiliário. E imóvel é o seguinte, eu compro hoje, é um excelente negócio, mas se eu precisar vender amanhã, eu não vendo na mesma hora. Porque tá tudo Tá tudo imobilizado. mobilizado. Então, quando eu precisei levantar recurso, eu tive que desfazer dos meus bens pela metade do preço. É interessante você falar isso, viu, Darlan? Porque a gente percebe muito isso. Eu vejo grandes empresários, né, que têm um patrimônio, mas ele está todo imobilizado. Sim. E aí eu pergunto, eu falo assim, e se acontecer algo, você tem liquidez para de repente começar a mexer na questão do inventário, Uhum, para que a sua família fique bem amparada até as coisas se resolverem? E muitos deles têm essa dor de não ter a liquidez suficiente. E é uhum. quando a gente entra ajudando nessa parte de sucessão familiar, Exato. ajudando na parte da proteção, principalmente na proteção de renda, porque eu sempre falo, geralmente ele é o provedor. Uhum, E aí o que que acontece se esse provedor perde a capacidade de gerar renda? Como é que fica a família? uhum, Como é que ele fica nessa situação? Então, e eu falo, eu atendo famílias todos os dias e nunca é a renda. Geralmente é a gestão, a é, falta de administração na questão da renda que leva a pessoa a se endividar, que leva a pessoa a realmente não prosperar. Além das crenças, né, inclusive eu vou até te perguntar, aproveitar e falar, quando você começou, eu acredito que você tinha muitas crenças, uhum, né, e de repente a sua caminhada fez que você tivesse uma expansão de mente, principalmente nessa área financeira. uhum. Você compartilha um pouquinho essa parte, tem alguma crença que você lembra que você conseguiu romper Tive nessa várias, né. área? Como a minha origem era muito humilde, eu tinha crença de não merecimento. Então Muito eu comum. comecei a fazer muita grana e eu comecei a achar que eu não podia, que, enfim, que eu não estava preparado, que eu não merecia. Eu me lembro que eu comprei o meu primeiro carro que eu possuí, que eu comprei, foi um Audi A3. E era o carro que eu sempre sonhava, porque eu morava de frente à concessionária da Audi quando eu era garoto, com 15 para 16 anos. Então, quase todos os dias eu saía para poder, né, ir lá no quarteirão, comprar um pão na padaria, e eu passava na porta da concessionária da Audi. E eu sempre vi o Audi A3 e falava, um dia eu vou ter um carro desse. Meu primeiro carro, eu juntei o dinheiro na minha gaveta de cueca, nos envelopes do Banco do Brasil, que era minha conta, eu era conta universitária, eu pegava os envelopes e ia guardando. E o primeiro carro eu comprei, juntei esse dinheiro e eu comprei um Audi A3. E na época eu ficava meio que às vezes com vergonha de usar o carro. Falei, caraca, mas eu não posso. Nossa, caramba, esse carro é melhor que o do meu pai. Eu tive isso, sabe? Muito forte. Pô, mas seu carro é melhor que o carro do seu pai. Você não pode passar para frente do seu pai, entendeu? Eu tinha esse negócio, essa crise de não merecimento. Eu tinha a crise também de não conseguir ganhar de novo. Uma crença que eu carregava era a seguinte, cara, e se der errado amanhã, eu não vou conseguir de novo. Esse foi o melhor mês, eu não vou ter um outro tão bom assim. Então, eram algumas crenças que o que me fez vencer essas crenças foi o próprio resultado em si, né? A Uhum. prática do trabalho diário me fez vencer as crenças, mas foram duas crenças que eu tive gritante no começo. Existiu, na sua vida alguém fundamental, eu falo que foi, assim, a peça-chave fez com que você realmente desbloqueasse todas essas crenças e essa mentalidade, e falasse assim: "Kelly, foi nesse ponto que eu virei a chave, que alguém me falou algo e que hoje eu tenho uma noção exata das minhas finanças, eu sei que" eu sempre falo que o dinheiro ele é muito emocional, né, Uhum, muito emocional, muito comportamental. Eu falo que 80% é comportamental, apenas 20% é conhecimento e informação, acredite se quiser. E a gente vê isso, porque se você imagina, é muito óbvio você gastar menos do que ganha, não é uhum, verdade? sim. Por que as pessoas não conseguem fazer isso e acabam entrando em dívidas? Então, teve alguém nessa caminhada que foi fundamental para virar a sua chave e fazer com Tiveram que várias você. pessoas, né? Eu me recordo que assim, ó, eu tinha uma crença de necessidade de aprovação muito grande. Então, quando eu comecei a comprar carros, e viagens e roupas caras, eu queria, na verdade, era ser aprovado. E a necessidade de aprovação me fez gastar muito mais do que eu ganhava, e isso Hum, essa conta chegou. Mas tiveram algumas pessoas no meio do caminho que me fizeram repensar. Por exemplo, eu tive um cliente, tenho esse cliente, é um grande amigo até hoje, chamado José Sebastião de Lacerda. uhum. Ele é um senhor de uns seus 75 anos hoje, 72 anos. Ele é um grande amigo, ele foi um conselheiro para mim. Porque eu me lembro que por diversas vezes, eu ia atender ele num carrão caro, como corretor de imóveis, e sem patrimônio, sem dinheiro líquido na conta, todo endividado.
e ele ia comprar uma fazenda de, sei lá, de 20 milhões, andava no Foxzinho dele. E aí ele não tinha muito apego com esse status, sabe? Eu não tô falando que ele Uhum. tá certo ou ele tá errado, Sim. mas ele começou a me ensinar que tem coisa que não vale a pena, tamanho risco, sabe? Uhum. Outra pessoa que me ensinou muito foi um outro senhor também fazendeiro chamado Venceslau. Eu lembro que o Venceslau uma vez, eu peguei um avião num negócio, até fiquei com esse avião durante uns 8 meses. Fiquei por marketing, queria poder postar que eu tinha um avião e tal, queria poder acessar aquele ambiente da sala de embarque, do hangar. E eu me lembro que o Venceslau falou, Darlan, você tem noção de quanto que custa esse avião parado? E eu, na minha cabeça, não tem custo. Tem custo sim. Esse dinheiro seu tá parado aqui, ele não tá rentabilizando. Você tá pagando hangar, tá pagando piloto, tá pagando manutenção. Eu falei, mas esse valor é barato. Não, mas tem todo o dinheiro que tá parado. Então, ele me fez entender, me mostrou a importância não é do dinheiro parado, mas a aplicação. O dinheiro tem que te render. O Brasil hoje, o nosso dinheiro parado, ele perde poder de compra. Com Então a certeza. inflação vem e lambe parte do nosso valor, do nosso poder de Uhum. compra anualmente. Com E certeza. eu não tinha esse entendimento. Na minha Uhum. cabeça, não, se eu não tenho dinheiro para, mas está mobilizado. Mobilizava em carro. Carro não é ativo, carro Não, não é investimento. totalmente Só para quem passivo. trabalha com carro, né? Mas para quem não Sim. trabalha com carro, carro é uma despesa. Uhum. E aí eu não tinha essa percepção. Cara, por conta disso, eu olho para trás e falei, cara, como eu perdi dinheiro? Mas como eu joguei dinheiro fora? Por má gestão, por falta de informação. Mas tiveram os vários outros, né? O Pablo é um cara que me ajudou muito, Pablo Marçal, né? Quando eu comecei a andar com ele mesmo, e eu vendo ele gerar muito recurso, assim, e Uhum. tal, e a forma como ele geria, como é que ele, quanto ele economizava, uma das coisas que ele me ensinou, cara, tudo que você for fazer, faça a custo zero. Então ele sempre tinha essa mentalidade de falar, cara, eu preciso gerar recursos para poder pagar tal situação. Eu me lembro quando eu mudei Exato. para São Paulo, em 2021, eu tinha uma empresa em Goiânia e o custo de vida em São Paulo é tipo 2 vezes o custo de vida de Goiânia. Uhum. E na minha cabeça não entrava eu tirar o dinheiro de Goiânia e poder pagar São Paulo. Então eu tinha que gerar recursos em São Paulo. Isso vem do mindset dele, sabe? Com Então tiveram certeza. várias pessoas que me cooperaram aí. Hoje tem você, né, É, inclusive. é interessante, sabe o que que é? Porque eu falo muito disso, as pessoas têm eu falo que a gente tem estratégias financeiras para justamente ajudar as pessoas nessa parte de equilibrar a renda com o padrão de vida. Quantas pessoas você conhece que às vezes ela não consegue, ela está além do padrão, né? Porque e a renda não acompanha, e é aonde a gente percebe que ali ela vai gerando dívidas. E o que que a dívida faz? Ela gera ansiedade, Uhum. ela gera até uma possível depressão, né? Então é interessante você falar sobre essa questão de o próprio Pablo falando, né, de você gerar recursos e você entender aonde você está, aonde você vai chegar, principalmente nessa área financeira. Eh, eu gosto muito de falar, Darlan, sobre essa questão dos ingredientes para se acumular riqueza, né? E é muito importante a gente falar qual que é o primeiro ingrediente? É o dinheiro. Primeiro a gente precisa ter o dinheiro. E depois a gente tem que entender como que multiplica ele. Quantas pessoas, às vezes, têm o dinheiro, têm o recurso, mas não sabe multiplicar. Não Uhum. coloca ele para trabalhar a seu favor. A gente vê isso muito. E, às vezes, quando a pessoa ela quer colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor, ela quer algo a curto prazo. E como que a gente fala isso para a pessoa? Olha, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Hoje você consegue entender que, principalmente quando a gente fala de instrumentos financeiros, nada é a curto prazo. A Não. gente tem que ter essa visão de longo prazo, né? Por quê? Porque hoje, se você vai investir, por exemplo, num imóvel, você tem que pensar que ele não vai te dar essa rentabilidade do dia para a noite. Você tem que aguardar um pouco para que realmente venha essa, essa essa rentabilidade ali, às vezes a longo prazo, às vezes você tem que esperar. Então eu falo muito sobre investimento e às vezes as pessoas querem ter essa rentabilidade muito do dia para a noite. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Eu fiz uma projeção aqui, ó. Se eu aplicasse hoje US$ 1.000 numa conta, durante os próximos 15 anos para os meus filhos, eu teria aproximadamente US$ 450.000 no final de 15 anos. De 15 anos, quatrocentos e geralmente. cinquenta mil dólares em reais, eu tô falando de, sei lá, 5 vezes 4, R$ 2 milhões, 2 milhões de reais. aproximadamente. US$ 1.000 por mês aplicado numa conta bancária, com a correção de Com lucro de, rentabilidade de quanto? coloquei 8% ao ano, que é baixa, dá para até Maravilha. tirar às É, vezes um pouco mais. é. A gente tem instrumentos hoje, Darlan, dentro da nossa empresa, que tem uma rentabilidade de até 11% ao ano. Então, quando você fala 11% de isso, quando você fala em de dólar. Estados Unidos em dólar,
é excelente. Por isso que eu falo muito sobre a questão de dolarização. Então, o cliente ele está com dinheiro lá, está com dinheiro sem saber para onde quer. Eu preciso diversificar. E eu falo, não se engane achando que a diversificação ela é apenas você fazer ela apenas em uma moeda. A real diversificação você tem que fazer ela em outra moeda, com uma outra legislação, com uma outra economia. Aí sim você está diversificando seu patrimônio. Então, a dolarização ela vem e eu trago isso para o meu cliente. Olha, dolarize uma parte do seu capital, diversifique isso. E a gente tem instrumentos financeiros que têm uma rentabilidade até 11%. E é interessante que é algo muito seguro, você não Uhum. perde capital. Você aplica e o seu capital está protegido. E você tem essa possibilidade de ganho de até 11% anual. Então eu falo com o cliente, você, além de ganhar na parte cambial, você também tem a rentabilidade em dólar. Então eu falo, aproveite que o dólar está recuando, né, para que você realmente consiga trazer esse dinheiro e você comece a diversificar, a dolarizar, aumentar o seu poder de compra, que isso é fundamental. Hoje é importante, né? Olha só, o Brasil hoje tem aproximadamente R$ 1 trilhão aplicado em poupança. Esse é a aplicação geral do Brasil. O americano aplica em torno de US$ 1 trilhão por ano. Então, você pega o que o Brasil tem acumulado no Tesouro aplicado em poupança, ele é praticamente igual ao que o americano aplica todos os anos. E às vezes a gente pensa, pô, o brasileiro não aplica. Não, ele aplica sim. Só que quando você aplica na poupança, o próprio dinheiro lambe o resultado que ele geraria na própria poupança. Uhum. Porque o nosso dinheiro ele deprecia muito. É, a Então, o inflação é que, muito que alta. acontece? Hoje, a Bíblia diz, né? O meu povo peca por falta de conhecimento. Falta de As pessoas às conhecimento. vezes não conhecem as soluções que têm. Você acabou de me dizer que você tem uma solução financeira que gera 11% ao ano de resultado de Até onze valorização. por cento Até ao onze ano. por cento ao ano. Uhum. Cara, isso para dólar, qual que é a diferença de ter 11% em reais e ter 11% em dólar? Eu vou falar por alto que para eu poder ter o mesmo resultado de 11% ao ano em dólar, eu teria que ter uma aplicação aí no mínimo o dobro em reais. Por quê? No Brasil existe uma parada chamada inflação, que ela é muito alta. Além da inflação, a gente tem o poder de compra que passa a cada ano depreciar. Então, Exatamente. se você compra um iPhone hoje nos Estados Unidos, você paga US$ 1.000 no iPhone. Daqui a um ano, a gente já sabe que vai ser lançado o mesmo iPhone pelos mesmos US$ 1.000. Mas se você vai para o Brasil, a cada ano existe uma falsa valorização. Você pega, por exemplo, eu sou do mercado imobiliário. Eu não Uhum. quero depredar o que eu já construí no mercado imobiliário, mas o cara compra um imóvel na planta e fala assim, pô, comprei por 300 mil. E depois de 3 anos virou 450. Cara, não é que virou 450. Existe uma correção por trás, existe o próprio poder de compra que diminuiu. Então, o brasileiro ele se ilude demais com uma falsa valorização. Mas, na verdade, existe uma depreciação da moeda. Então, Exatamente. por isso que hoje não, desde 2022 para cá, que eu comecei a me atentar com a possibilidade de ter alguma coisa fora do Brasil. Porque é uma Exatamente. moeda forte, que ela não. Pô, o dólar hoje está abaixo de R$ 5. Uhum. Você pega ano passado, teve acima de 6. Exato. Então, mas perdeu. Não, não perdeu. Não. Essa variável não tem nada a ver com a moeda. A nossa É moeda porque você continua tem que forte. entender que é uma visão a longo prazo, né? Você não Exatamente. pode olhar o agora. Ele deu uma recuada por uma questão econômica e política que a gente sabe, né? Mas a gente sabe que ele vai voltar a realmente a valorizar novamente. Então eu sempre falo para o meu cliente, não que você tenha que pegar todo o seu capital do Brasil e trazer, mas diversifica, traz uma parte dele, aumenta o seu poder de compra. Coloque em algo que seja simples, porque a dolarização que a gente faz é super simples e é segura. Então não é algo que você vai ter perda, né? Então o seu dinheiro ele não é investido em estoques, não é investido em ações. Seu dinheiro ele é só um indicador que a gente utiliza para rentabilidade. Um dos indicadores é o S&P 500, que é o índice da ação da Bolsa de Valores que mede as 500 maiores, a rentabilidade das 500 maiores empresas do mundo. Então a gente olha esse indicador, o seu dinheiro ele está dentro da instituição, mas a rentabilidade ela é refletida. Então, de acordo com dos indicadores é o S&P, ali o seu dinheiro vai tendo a rentabilidade. E o mais interessante, Darlan, que a pessoa ela aplica esse dinheiro e já gera para ela um patrimônio, porque uma partezinha do valor vai para o seguro de vida. Então, eu falo que esse instrumento ele é interessante porque ele protege o seu presente, porque se algo acontecer, né, você tem aquele patrimônio, gera um patrimônio para você.
Se tudo der certo, você tem uma rentabilidade em dólar, você aumenta o seu poder de compra e você tem essa rentabilidade em Uhum. dólar. E lá na frente, se você quiser que seja dessa forma, existe uma renda garantida te esperando. Hum. Mas sabe o que é o mais legal disso tudo? Essa renda garantida te esperando, ela é livre de tributação. Por quê? Porque está dentro de um tax shelter account, que é uma Uau. conta que protege o seu capital da tributação. Posso te falar quais são os dois maiores dores do empresário, principalmente aqui nos Estados Unidos, as maiores preocupações? Tributação e blindagem, porque aqui é o país da ação judicial. Então, se você não tem o seu patrimônio blindado, né, se você não entende a importância de não só construir riqueza, mas proteger e perpetuar, você acaba perdendo o seu patrimônio ao longo do caminho. Uau. Então, a gente traz essa educação financeira, principalmente para os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Eu vou te falar, pensa num povo que é bom de fazer dinheiro, é o brasileiro. Ele sabe fazer. Só que Uhum. aí ele esbarra, às vezes, na multiplicação e ele esbarra na proteção e na perpetuação. Ou, às vezes ele cria, multiplica, mas ele não protege aquilo que ele ganhou, que ele construiu, e ele não consegue perpetuar. Ou, às vezes, perpetua por uma geração Uhum. apenas. Então é muito interessante você tocar nesse assunto, porque a gente fala muito sobre isso com o empresário. Olha, você tem um patrimônio, seu patrimônio é substancial, mas ele está exposto. E se acontece uma ação judicial hoje? E se um credor bate na sua porta? Nossa, Kelly, é mesmo. E lá na frente, como é que você vai ter esses ganhos de capital? Qual que é a fatia que eu falo que o nosso credor maior, que é o tio Sam, vai pegar de você? Você já pensou nisso? Porque eu falo, não é só ganhar dinheiro, mas o que que você todo esse ganho que você vai ter, quanto que você vai ter que tirar? Eu falo, qual que é a participação do governo nisso? Eu Uhum. não quero que o governo participe nos meus lucros, dos meus ganhos. Então, como é que você tem que fazer? Protege isso dele. E é possível fazer isso totalmente legal. Você proteger a sua riqueza para que você não pague imposto sobre os seus ganhos lá na frente. Então, aqui nos Estados Unidos existem vários instrumentos que podem te ajudar a realmente proteger o seu capital e lá na frente você ter esses ganhos. Porque, honestamente, Darlan, quando você olha aí, você vê a pirâmide, como é que ela está? Ela está invertida. Uhum. Hoje as pessoas estão vivendo muito e existem poucas pessoas na cadeia produtiva. Então, você concorda comigo que a conta não vai fechar? Ela já não está fechando. Então, o que que vai acontecer? Qual que é a única alternativa que o governo tem? Tributação. Então, hoje a gente tem 27,5% de tributação hoje aqui nos Estados Unidos. Você acredita que daqui 10 anos vai ser 27,5%? Jamais. A Vai não. conta não fecha. Então, vai ter os gastos públicos, eles vão ter que cobrar alguém. Sim. Então, eu falo, quais são as suas alternativas para que lá na frente você tenha uma renda livre de tributação? E aí que a gente entra fazendo toda essa instrução, mostrando a importância de você proteger sua riqueza. Como que me conta um pouquinho sobre a proteção? Você já pensou sobre isso, sobre proteger tudo aquilo que você tem construído? Porque você tem construído um Uhum. patrimônio substancial. Existem pessoas do seu lado que caminham com você e que tá te ajudando na proteção da sua riqueza? Hoje, quando você fala assim, eu até fico, meu Deus do céu, eu preciso melhorar demais a conta. Você tá me falando aqui, eu esqueci que eu tô gravando um podcast, eu falei, caraca, mano, nossa, eu tenho que corrigir isso aqui. Quem tem me orientado muito é você sabe disso. Uhum, E uma coisa que eu percebo assim, ó, às vezes as pessoas acham que é difícil trazer dinheiro para cá, investir aqui. Não é difícil. não é? É mais simples, inclusive até para comprar um imóvel aqui, você poder fazer algum tipo de investimento, você não tem nem que ter o green card, você não tem nem que ter documento, nem Nada. visto você tem que ter. Não, O próprio crédito imobiliário aqui é muito mais acessível que no Brasil. exato. O que que eu queria te sugerir? Eu quero que você traga mais pessoas aqui que falam um pouco mais disso, para poder descomplicar na cabeça do nosso ouvinte, que às vezes acha que é complicado demais, que é difícil demais. Meu pai está comigo nessa viagem e ele tem o dinheiro dele, as reservas dele no Brasil. Ele falou: Meu filho, o que que você acha de eu começar a trazer para os Estados Unidos? Ele me falando ontem. Eu falei: O Aí que que você você falou, acha? fala com a Kelly. Então, eu falei: Pai, não, eu adorei, porque é a segunda vez que ele vem aqui, né? Ele: Nossa, meu filho, é porque eu vejo que esse país é um país forte, uma moeda forte. Uhum, Aí ontem ele conversa com um cara que trabalha com leilão de carro. Ele falou: Pai, ele falou: Meu filho, o que que você acha? Eu falei: Pai, traz, começa a trazer, não traga tudo, traga uma parte, começa a investir aqui, porque exato. as pessoas às vezes complicam, acham que é difícil demais e não é E difícil. não é. O que que você tem feito hoje, Kelly, para poder deixar mais claro, para poder descomplicar na cabeça do teu ouvinte, ou de quem não te conhece, ou de quem tem desejo de trazer, mas imagina que é muito difícil? O que que você faz para poder descomplicar isso?
Eu falo muito com ele. Eu tô com um livro aqui, inclusive, deixa eu falar um pouquinho sobre Boa. ele, né? Ó, chama Fé e Disciplina Financeira para Cuidar de Quem Você Ama. Isso aqui é uma ferramenta educacional que eu tenho trazido para os meus clientes e para as pessoas que realmente não têm noção com relação, primeiro, né, ao dinheiro, à dolarização, acha que é difícil, acha que é um caminho árduo. Posso ver? Pode. Ah, é o mesmo do E meu, ué. é É o mesmo. é o, Legal. é o que eu te dei. Olhei e falei, isso vai ser diferente. Não, é ele mesmo. Legal. E é interessante, vou falar um pouquinho da história desse livro, Darlan, porque ele é um livro totalmente educacional, tá? E eu percebia quando eu atendi os meus clientes que não adiantava eu só ajudar eles nessa parte de planilha, de se organizar, de pagar as dívidas, E se além do eu, que isso, né? se eu não mudasse a mentalidade, a forma como eles realmente se comportam mediante as suas finanças. Ó, tô vendo aqui que você colocou um capítulo aqui que é casamento e as finanças, finanças com filhos. Uau. Interessante, né? Quando a gente fala de casamento, e finanças, a gente fala do poder da unidade, né? Você sabia, Darlan, que a causa número um de divórcio aqui nos Estados Unidos são as Financeiro. finanças? Porque são No casais que Brasil não também. têm unidade, não se alinham, não têm os corações alinhados nessa área. Então, é muito importante eu falo que primeiro a gente ajuda na mentalidade, ajuda direciona o casal, né, nessa área para que a parte de planilha, a parte de se organizar seja algo natural, né? E esse livro ele veio para isso. Ele, na realidade, quando eu comecei na minha carreira, eu percebi a dificuldade das pessoas nessa área e eu falei, por que não fazer um curso de educação financeira? Mas por que não fazer ele à luz da palavra de Deus, né? Que é o nosso maior manual, o manual Sim. da nossa vida. E ali o livro ele foi materializado, né, onde fala sobre sabedoria, tudo na área das finanças, fala sobre identidade, que primeiro você tem que entender a sua identidade, para que realmente você possa entender como que é o seu cenário financeiro. E eu gosto muito, eu amo, gente, não sei, mostra para o pessoal a capa do A capa, livro, né? né? Primeiro eu gostaria de falar sobre Lioness Finance Hub, Explica falar um para nós, pouco como é que sobre. você faz, qual que é o trabalho, para quem você vende, me explica pra Então, gente aí. primeiro que eu tenho meu irmão que me ajudou nessa área, né, a criar a minha identidade, a criar a Leoa, né? Interessante que como foi criado, né? Ele sonhou com essa marca. Eu lembro que eu pedi a Deus, Deus, eu não quero um nome normal, eu quero algo que seja profético. E eu queria que o Senhor me desse isso em sonho. Só que aí Deus ele é tão lindo nas coisas que ele faz, que ele deu para o meu irmão que é publicitário. Olha que interessante. Ele sonhou com a minha marca e ele veio e trouxe para mim, Kelly, tem que ser a leoa, né? Você é forte e o melhor de tudo, né? Você é guiada pelo leão da tribo de Judá. E assim surgiu o Lioness Finance Hub, o poder do cuidado. Porque o que que a gente faz? A gente cuida das pessoas. Porque finanças não é só a dinheiro, são pessoas. Na realidade, é pessoas. E ali ali ele foi, enfim, desenhou a minha marca, desenhou a minha identidade e ficou Quando assim. começou? A minha empresa eu já tenho há bastante tempo, só que eu não tinha ainda desenhado a identidade Legal. dela. Então, até, acho que foi o quê? Foi agora no começo Mas a do ano. empresa já existe já tem quantos A anos? empresa já existe, já tem 4 anos. Eu vi que você tem até um tema aqui no teu livro, é sucessão familiar, né? Sucessão familiar é importantíssimo, né? Porque eu falo, às vezes a pessoa ela não pensa no futuro, Uhum. né? Ela não pensa, e se eu faltar? Como que vai ser? Como é que eu resguardo a minha família? E se a minha capacidade de gerar renda for comprometida? Como que eu faço? Às vezes a pessoa ela não tem essa visão de futuro. E ali a gente vem trazendo para ela a importância de você realmente pensar no futuro. Pensar não só nessa questão de resguardar a família, de proteger a sua capacidade de gerar renda, mas também no seu futuro mesmo. Você já tem algo que você lá na frente você vai poder se aposentar sem precisar de trabalhar ou trabalhar apenas por hobby. Eu brinco muito com os meus clientes. Eu falo, olha, você está num caminho e é uma bifurcação. Você tem uma escolha agora, só depende de você. É uma decisão. Você tem um lado direito, que eu brinco que é os velhinhos do Walmart. Você já foi no Walmart, Darlan? É muito velho que tem ali. Você acredita por que, que eles estão ali?
Porque eles acharam que o Social Security, que seria o INSS do Brasil, iam aposentar eles. E aí eles perceberam, quando chegaram lá, que é só um complemento. Não se organizaram para isso. E aí eu tenho o outro, eu falo que é o outro lado, que é o senhorzinho do golfe. Você acha que esse senhorzinho do golfe ele não se planejou? Ele não planejou o futuro dele? Ele não deixou uma parte da renda dele para o futuro dele? Então, eu falo, depende de você. São as suas decisões hoje é que vai realmente refletir o seu futuro. Então eu percebo a falta de educação financeira das pessoas. Eles são, eu falo que os brasileiros eles são muito imediatistas. E esse imediatismo faz com que eles não tenham uma visão a longo prazo. Então isso é muito sério. E é por isso que eu falo que eu sou incansável em falar sobre a importância de planejar. Planejar o seu presente, planejar o seu futuro, planejar o futuro dos seus filhos, das suas gerações. Muitas vezes eu falo, né, você veio de uma origem mais simples, né? Então, o que que acontece? Você foi o cara que quebrou um ciclo geracional Sim. e que está trazendo o quê? Para Antonella, para o Luca, algo diferente. Né? Então, não necessariamente porque viemos de uma origem simples, devemos permanecer. E muitas vezes a questão do merecimento faz com que a gente permaneça lá. E aí, às vezes, a gente começa a prosperar, mas o seu inconsciente fala: opa, acho que não, eu não mereço. Ou, às vezes, a pessoa fala assim: será? Duvida da sua capacidade de produção. E ali ela acaba estagnando, Sim. ela não rompe. E a gente vê isso muito, viu? Eu falo que as pessoas param de sonhar. Eu falo que as pessoas vêm para os Estados Unidos, elas trazem duas malas. As malas verdadeiras e aquelas malas emocionais, que é onde estão os seus sonhos, onde estão as suas metas, onde estão os seus goals. Só que aí elas chegam aqui e elas ficam tão preocupadas em ganhar dinheiro e fica naquela loucura que ela vai o que abandonando as malas emocionais dela. E aí, às vezes eu chego numa reunião e eu pergunto: "Me conta um pouquinho sobre seus sonhos, me conta um pouco sobre seus objetivos". Às vezes, Darlan, eu vejo um casal olhando um para o outro e eles se perderam nisso. Você acredita? Uau. Por quê? Porque a rotina do dia a dia comeu isso Sim. e eles se perderam ali no meio do caminho. E ali a gente trabalha essa parte. Ei, é possível, com planejamento é possível. E aí a pessoa fala assim: será, Kelly? Igual o ano passado eu tive 3 famílias que compraram a casa própria. Por quê? Porque romperam. Falei, não, você está num país de oportunidade, uma terra que, sinceramente, manda leite e mel. É. Você está no melhor lugar, você está no lugar certo. Então vamos romper todas essas crenças, a sua mentalidade, expandir para que realmente você prospere nesse país. Porque eu falo que muitas vezes a gente tem que sair do nosso ambiente, do ambiente que a gente foi criado, ir para num outro ambiente, andar com pessoas que eu falo que você deseja estar com elas. Eu falo, olha, pensa o seguinte, se você deseja alcançar aquele objetivo, ande com pessoas que estão ou lá naquele objetivo que você deseja ou estão caminhando para que possam alcançar aquele objetivo. Então, é a importância do ambiente. Me fala um pouco sobre isso, Darlan, a importância do ambiente, das pessoas. Você está caminhando com as pessoas que você começou a sua jornada Não, hoje? Me fala a completamente. importância de você As pessoas mudar que seus te ambientes, trouxeram, as pessoas. as pessoas te trouxeram para o hoje não vai te levar para amanhã. Então, naturalmente, essa troca de ambiente ela é necessária. E baseando-se na venda, quanto mais eu conecto com ambientes diferentes, mais eu vendo. Eu costumo falar que quando a pessoa é boa no que faz, ela não tem que preocupar em vender, ela tem que preocupar em ser conhecida. Então é importante que ela esteja circulando por diversos ambientes, conectando com pessoas diferentes para que ela possa ser conhecida. Então imagina, você está aqui agora criando um canal novo de distribuição de conteúdo e eu tenho certeza que você tornando-se conhecida para a minha base, para a tua base, que às vezes até te conhece, mas não sabe com tamanha propriedade o que você faz, naturalmente vão comprar mais. Então, para você ter resultado, você tem que circular nos ambientes, sem sombra de dúvida. Eu falo que gente, eu faço parte do The Club, né? E é exatamente isso. A gente procura o quê? A gente procura estar em ambientes diferentes, com pessoas Sim. diferentes, para que realmente a gente possa romper nessa área. Então, fala um pouquinho do The Club, fala um pouco do seu, né, Então, a gente tem das suas um. conexões. Nosso braço educacional no Brasil é educação corporativa. Então, a gente fala com o empresário
A gente tem uma base educacional que trabalha aí com formação, com desenvolvimento, mas o nosso foco empresarial é a fomentação do The Club, que é o nosso principal projeto hoje, que é um programa de acompanhamento anual, onde eu tenho empresários que estão em praticamente todos os estados do Brasil, tem empresário na Europa e tem empresário aqui nos Estados Unidos. E a gente tem hoje um grupo forte que, além de trazer a conexão interna, a gente fomenta sempre aumento da venda e a melhoria da margem de venda. Esse é o nosso foco principal. E é muito bacana que esse braço educacional só tem crescido, a gente tem aumentado cada vez mais. A gente começou o ano passado com 88 ou 90 membros, a gente finalizou esse ano com mais de 160, Ah, já estamos com 190. Eu quero terminar o ano com fé em Deus e com uns 250, 300. você falou de Deus, né? Me fala um pouquinho sobre a importância de Deus na sua vida. E eu sei que você tem um projeto lindo, Uhum. né? E a importância da parte de generosidade. Eu falo que não é só transbordar para benefício próprio, né? Mas transbordar também na vida Sim. das pessoas. Fala um pouco sobre a importância de Deus na sua vida hoje e Ele dentro das suas finanças. Kellen, Deus é o centro de tudo. Eu jamais estaria aqui se não fosse por Deus, né? Deus é quem me dá a graça de viver, o favor de levantar aí. Deus, ele me dá conforto quando a gente está meio desesperado, preocupado. Deus é o motivo maior que nos faz se deslocar, que nos faz gravar. Eu costumo falar que Deus nos dá propósito. A nossa vida só tem propósito por Deus. E eu tenho certeza que eu jamais faria o que eu faço se não fosse pela misericórdia. Quem conhece a minha história sabe que eu sou completamente improvável de fazer o que eu faço hoje. Mas tudo por Ele e para Ele, entende? Sem sombra de dúvida. O Senhor tem me ajudado e me feito crescer, me feito destacar. Generosidade. A gente tem um braço, um instituto chamado Instituto Darlan Souza, que cuida de crianças que não têm hoje o acesso, de repente, ao recurso necessário. E a gente percebeu que se tem uma coisa que pode fazer a pessoa transformar de vida rápido e sem tanta burocracia, é a venda. É essa inteligência comercial, essa habilidade de se comunicar, de vender. E é isso que a gente faz. A gente leva esse conhecimento para dentro das comunidades carentes, tirando e dando esperança para essa galera que não, às vezes está lá, né, refém da droga, do tráfego. A gente consegue trazer essa esperança. Tem tantas profissões novas hoje no Brasil que são carentes de bons profissionais e pagam bem para isso. Então a gente traz a formação em venda e a formação profissional em algumas profissões novas e que tem a ver com o marketing. Que maravilha, né? Porque não é só, igual você é um empresário de sucesso, você poderia simplesmente continuar, né, ali só com os empresários, mas você decidiu que não é só benefício próprio, é você realmente transformar a vida do outro, é servir, né? Eu falo quem que foi o maior especialista em servir, especialista em pessoas e em servir, foi Jesus, Com né? certeza. Então, não é só para benefício próprio, mas você ter esse privilégio. Eu falo que é um privilégio de Sem sombra de servir, dúvida. servir a nossa sociedade, servir a nossa Não, a comunidade. nossa vida só tem graça quando aquilo que a gente faz impacta e transforma pessoas. Falou E tudo. essa é a única forma de você estar debaixo do propósito de Deus, é quando aquilo que você faz transforma e impacta as pessoas. É por isso que você está aqui Exatamente. gravando esse podcast, é por isso que eu vim aqui ser seu entrevistado, é por isso que eu apareço na internet, é por isso que eu viajo, é por isso que eu trabalho. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu faço impacta, Com transforma. certeza. E se você está nos assistindo aí e não sente, né, que de repente o que você está fazendo está impactando, transformando, de repente você não está vivendo o propósito de sua vida. Com certeza. Só vive o propósito que impacta e transforma. Exato. E quem decide, né? Eu falo Com que primeiro certeza. começa com uma decisão. Você decidir que você quer realmente servir pessoas e você decidir que é muito mais sobre o outro do que sobre você. E ali, com certeza, Deus vai te mostrar e vai te guiar no propósito. Que no Sem final sombra das de dúvida. contas, o nosso propósito maior é ir de pregar o evangelho, É isso né? aí. Então, Esse é o com nosso chamado. certeza. Esse é o nosso chamado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu descubro o meu propósito? Eu falo, seu propósito principal é ir e pregar o evangelho. E Deus vai te dar um talento. E depende de você, se você vai enterrá-lo ou se você vai multiplicá-lo e usar para o reino. Né? E quando você decide obedecer, o Senhor vai te dando o caminho. Né? Eu falo, coloca o pé. E o Senhor vai Colocando no chão. te guiar. Exatamente, te guiar. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, minha amiga. É muito bom Eu estar que com você aqui, agradeço. vendo o teu crescimento, poder te acompanhar de perto. Desejo que sente pessoas aqui na tua frente
Amém. que potencialize o que você carrega e que você, como host desse canal, também dê voz e palco para que as pessoas que precisam ser conhecidas e alcançar mais pessoas através dessas câmeras que estão aqui nos filmando. Com certeza. Obrigado. O prazer foi todo meu. É um prazer caminhar com você, né, gente? Ele é um cara diferenciado. Então, a Obrigado. gente está caminhando junto é muito bom, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo e por caminhar mesmo com você, fazer parte do seu ecossistema. E Obrigado vamos para você. cima. Sucesso, bons negócios, bons resultados. Obrigada. Você que está aqui, ó, chegou até o final, ó, clica nesse botãozinho aqui embaixo do YouTube para compartilhar esse canal com mais pessoas. Se é que você acredita que você pode cooperar com essas pessoas, eu sei como. Você clica aqui, coloca para se inscrever e compartilhe com mais pessoas. Maravilha. Obrigado, Kellen. Obrigada. Tamo junto, viu? Obrigada. Tamo junto.